Deus fale conosco através da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. E a Tua misericórdia dura para sempre. E a Tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Pai, eu Te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas agora. Que a nossa mente, Pai, possa estar concentrada na Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, Pai. E que ela fale conosco, Pai. E que nós possamos estar atentos ao que a Tua palavra diz. Porque ela fala, o Senhor fala através dela. Mas nós, muitas vezes, não estamos atentos ao que ela fala. Por isso nós Te pedimos, Pai, que agora nossa mente esteja concentrada naquilo que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pedi para o Bruno abaixar um pouquinho o retorno, deixar mais o som da frente mesmo, Bruno. Está meio alto aqui para mim. Amém. O pessoal tem a voz mais... Já sumi também. O pessoal tem a voz mais fraca, a minha mais forte. Aí, tá bom. Ficou bom. Amém. Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Alto e claro? Amém. Você que você abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel, primeiro livro, né, de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Achou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o 12, tá? O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor o chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli, e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Samuel se levantou. Foi aí a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo a que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Amém? Só até aqui. Gostaria que você, com certeza é um texto que você já leu, já preguei sobre esse assunto aqui uma vez, sobre esse texto, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas que Deus falou comigo. Quando a palavra de Deus é assim, né? Você lê uma vez, Deus fala de um jeito. Aí você lê daqui a pouco, daqui, sei lá, um ano, Deus fala de outro jeito. De repente você ouve uma pregação de um outro irmão, de uma outra irmã, falando sobre a mesma passagem, e Deus fala uma outra coisa com você, de uma outra maneira, naquela mesma passagem. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se renova. Amém? O texto é o mesmo, mas ele vai falar no seu coração. Deus falou de uma forma diferente no meu coração sobre esse texto, mais uma vez. Gostaria de chamar a primeira atenção logo no início. Fala que o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel servia ao Senhor. É melhor servir do que não servir, né? Se não servir para Deus, não serve para nada. Já vi uma pessoa falando desse jeito, né? Se não servir ao Senhor, não serve para nada. Então, ele servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes.
Aqui, algumas versões, a gente às vezes, depende da forma que a gente lê esse texto aqui, esse trecho, parece que esse rara é só no sentido de pouco, porque logo em seguida fala que eram poucas visões. Mas tem algumas versões, inclusive NVI, algumas outras, que falam que a palavra do Senhor é de muita valia. Esse rara aqui é no sentido de valiosidade, de muita preciosidade. Tá? Então, esse rara, o primeiro rara ali, está se referindo à preciosidade. É de muita importância, provavelmente porque tinha pouco também. Mas aqui está dando valor à palavra de Deus. Um diamante é raro, não é? Em que sentido? Tem pouco e é muito valor, não é? Então pensa numa coisa rara, valiosa. Talvez nos nossos dias a gente pode achar que toda hora tem uma palavra de Deus, mas talvez essa maneira como eles estavam esperando, eu gostaria de esperar algo desse tipo também, Deus falar diretamente com você. Já pensou? Quem já ouviu a voz de Deus mesmo? Ouviu a voz audível do Senhor? Pastor Lael, mais alguém? Irmão? Eu ainda não, mas quero ouvir. Amém? Não sei você, eu quero ouvir o Senhor. Você quer? Amém? Tem uns que não quer. Amém. Você quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Amém, irmão. Fica atento. Senão o diabo rouba a benção. Não é? Então, fica atento. Agora, olha que interessante. Ele fala assim, então, ela era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, as visões não eram frequentes. Não aconteceu muito mesmo. Não estava acontecendo as visões. Algumas versões falam a palavra, né? Deixa eu ver na outra versão que eu tinha aqui. E não havia visão manifesta, aqui nesse caso, ele fala. Não havia visão manifesta, as coisas não estavam sendo aparentes, não estava aparecendo muito. Às vezes a gente fica nessa situação também hoje em dia. Eu vejo que às vezes as visões não são manifestas de uma maneira como eu já vi no passado. Vamos dizer assim, passado para mim não é tão passado, né? Para algumas pessoas o passado é mais longe, né? Mas para mim, eu lembro de quando eu era criança, adolescente, eu lembro de ter mais visões, tanto na minha vida quanto de ver testemunho de irmãos, mais manifestação do poder de Deus em algumas áreas. E eu consigo comparar o nosso tempo a esse tempo de Samuel. Eu já vi mais coisas do que eu tenho visto hoje. E aí, isso trouxe mais luz ainda para mim nessa palavra. E depois no versículo 2, fala, certo dia estava Eli deitado em seu lugar de costume. Então Eli foi deitar, foi dormir, foi tirar a sua pestana ali. Os olhinhos dele já estavam fechando, começava a se escurecer. Aí o 3 fala assim, e tendo deitado-se também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, pois antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Só quero falar uma coisa para vocês. Quem era Samuel? Quem lembra? Quem era Samuel? Filho de quem? Ana. E quem? Eucana. Eucana e Ana. Eucana, Ana. Né? Pronto, dá para lembrar o nome dos dois. Tá? Então, ele tinha também uma outra esposa. Lembra quem que era? Penina. Penina era ruim. Ou mulher ruim. Né? Ela tinha um filho, né? Tinha, mas a Ana não tinha. E aí, várias vezes a Ana ia sair, a Penina zombava da Ana. Tipo assim, eu tenho, você não tem. Sabe aquelas coisas assim? Né? Vem o Kiko, né? Quando fala pro Chaves lá, compra! Né? Aquela coisa assim, fica te fazendo fusquinha pro outro. Aí eu tenho, você não tem. Você não tem. E essa Ana pedia muito ao Senhor um filho. E um dia ela vai no templo do Senhor. E quem estava lá? A Ana foi no templo do Senhor, começou a orar lá. E quem estava lá no templo? O Eli. E o Eli estava lá e vê a Ana orando ali, sofrendo, meio que angustiada. E o Eli chega para ela e fala, ô mulher, não larga um né? Tá tomando umas biritas, mulher. Para de tomar. Sai de perto de você esse vinho. Fala desse jeito lá. Ela fala, não, meu senhor, eu não estou bebendo, não. Longe de mim. Eu estou angustiado de coração. Estou clamando ao Senhor uma bênção aqui, uma situação. E aí, eu fico pensando assim, quem está passando por isso? Tá difícil ver isso, né? Alguém, às vezes, clamando assim, ao ponto de alguém chegar e achar que você está bêbado. Então, temos que clamar mais ao Senhor. E ela estava clamando ali, e o Samuel o Eli chega para ela e fala assim, olha, Deus conceda o pedido do seu coração. E ela vai para casa,
E aí tem a palavra do Senhor, fala algumas coisas sobre isso que depois eu vou comentar. Mas, ou seja, depois ela tem um filho e chama ele de Samuel. E ela promete ao Senhor que se ele tivesse um filho, ela ia entregar ele ao Senhor. Inclusive fala mais uma promessa que não passaria navalha na sua cabeça, não rasparia sua cabeça também e tudo mais. E ela entrega Samuel a serviço do Senhor para Eli cuidar. Interessante que isso já se passou um bom tempo, aqui ele já era moço. Ele foi entregue pequeno. Ou seja, ele já estava aqui há um tempo, uns anos ali com Samuel e Eli. Quer dizer, o Samuel já estava há uns anos com Eli. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor, que fala lá no primeiro versículo. Ou seja, Samuel já estava ali um tempo na presença do Senhor. Ele com certeza, ele tinha ensinado muita coisa para Samuel. Com certeza ele estava ali servindo no templo, ele estava vendo as coisas santas do Senhor, fazendo a vontade do Senhor naquele lugar, buscando conhecer Deus. E ele estava ali buscando isso, e aprendendo e servindo a Samuel e servindo ao Senhor ali no templo. Então eu fico pensando assim, olha o que a palavra de Deus diz, um pouquinho para frente, vamos continuar, voltando ali. E no 4, o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. E correu a quem? A Eli. E ele disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar-te. Assim ele foi e deitou. Um dia, numa noite, nessa noite aí, Deus chamou Samuel. Ele chamou Samuel. E o Samuel acordou e foi atrás de quem? De Eli. Ou seja, uma coisa que me chama muita atenção aqui, e eu nunca tinha reparado dessa maneira, que Samuel ouviu uma voz. Ele não sabia de quem era, ele achou que era a voz do seu pastor, que era Eli. Ou seja, quem era o pastor de Samuel? Eli. Quem cuidava do Samuel? Eli. Samuel estava pronto a servir a Eli o tempo todo. Não importa a hora, não importa o momento, ele estava preparado para servir a Eli. E na dúvida, ele não sabia de onde veio aquela voz, o que foi, ele corre para o seu pastor. Interessante que muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos em dúvidas em algumas coisas, nós não corremos para o nosso pastor aqui da terra. O pastor que cuida de você, ou alguém que ora por você, ou o líder da sua célula, que é o seu pastor mais próximo. Muitas vezes nós não compartilhamos com essa pessoa a nossa dúvida, ou se Deus falou comigo mesmo ou não. Irmãos, e aqui está uma questão de submissão muito interessante. Samuel, ele poderia simplesmente falar assim, não, eu vou me virar aqui porque eu acho que é Deus. Então, é eu e Deus, não vou falar nada para ele. Porque vai que ele fica com ciúmes de mim. Então vai que ele fica, Deus está falando comigo? Não está falando com você? Sou eu. Ele podia até se ensorbebecer, ele podia crescer. Deus está falando comigo e não está falando com o meu pastor. Talvez isso já tenha passado na sua cabeça. Deus está falando comigo e que o pastor não fala. Ou seja, eu sou o cara. Mas ele não faz isso. Amém? Ele vai atrás do seu pastor. Ele vai consultar a Eli. Ele vai servir a Eli. Naquele momento ele chega e se aproxima do Eli. E Eli dá uma direção para ele, que talvez fosse surpreendente. Vai dormir. Não chamei não. Vai dormir. Surpreendente. Naquele momento, foi a direção que ele deu. Talvez você chegue para o seu pastor, está acontecendo isso. Vai orar. Mas pastor, eu acho que... Vai dormir. Já pensou nisso? Mas aqui, ele manda ele voltar para a cama, que não tinha sido ele que tinha chamado. E olha só, no 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou. Foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Segunda vez, Deus chama Samuel. Samuel corre para Eli de novo. Interessante que o Samuel estava preparado para servir.
Tempo e fora de tempo. Sabe aquela coisa assim? Às vezes o seu pai chama você. Seu pai, eu falo da terra, os adolescentes aqui, jovens. De repente seu pai te chama e fala assim, Tiago, cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tiago, vem aqui. Já vou. Tiago, vem cá. Já vou. E fica lá dormindo na cama. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Nunca acontece isso. Entendeu? O João que sabe ali já, né? Profetizando ali, né? Então, é o seguinte. Aí, essa enrolação, sabe? Às vezes Deus está te chamando. Faz tempo. E você fica, eu já vou. Ah, Deus. Deixa só eu resolver um probleminha aqui. Deus tem um chamado para mim, mas eu tenho meu trabalho. Eu quero namorar agora. Minha tá dando um mole para mim. Aquela gatinha lá. Depois, um dia eu vou para Deus. Um dia eu vou. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando que ele não era batizado ainda porque tinha muita coisa para acertar na vida dele. Eu sabia que ele vivia em pecado. Ele fazia umas coisas erradas. Mas, tipo assim, a desculpa dele é que, não é que ele, tipo assim, ele já estava na igreja faz muitos anos, né? Para mim é quase uma seita a igreja que ele vai, mas ele estava lá há muitos anos. Só que ele já tocava no louvor do grupo e tudo mais, só que ele não se comprometia com Deus, porque ele tinha um pecadinho de estimação. Ele não queria largar aquilo ainda. O dia que eu largar, aí eu me batizo. O dia que eu largar, aí eu vou ter um compromisso com Deus. Basicamente é isso que ele está dizendo. O dia que eu conseguir largar esse pecado, eu vou ter um relacionamento com Deus. Por enquanto eu estou negando a Deus. Por enquanto não. E muitas vezes Deus está chamando você para algo na sua vida espiritual. E você às vezes está dizendo, pera um pouquinho, Senhor. E a gente vê na disposição de Samuel, de mesmo na dúvida, ou ele achando que era Eli, ele vai lá, deitado, dormindo já, e ele levanta da cama e vai lá, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Imagina o seu pastor está te chamando para você ajudar em alguma coisa, e você às vezes está lá, lá vem o Mário chamar eu para fazer as coisas na célula lá, nem vou atender, porque daí ele vai pôr eu para pregar essa célula agora, não vou. Não, nem vou ver a mensagem para não parecer que ele viu a mensagem. Não é melhor nem ver, deixa o WhatsApp desligado lá. A gente às vezes cria desculpas no nosso coração, para a gente não responder a um chamado. Ou então, o líder da sua célula marca uma reunião com você. Ai, que medo. Ou então o pastor Lael, né? Pastor Lael. Ai, eu tenho medo, pastor Lael. Né? Aquela barba branca. E aí ele vai me chamar. Reunião com ele. Mas Eli, Samuel, aquele corre para Eli. Lembre disso, gente. Corra para o seu pastor. Amém? Submissão, isso é um ponto muito importante. Na dúvida, ele foi e correu para Eli. Ele correu para o seu pastor. E aqui Eli dá uma nova direção a ele, que é a mesma do anterior. Vai dormir. Essa é a direção de Eli. Mas aqui vem um ponto-chave dessa pregação. Quero que você preste muita atenção. O versículo 7. Diz assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. Mas peraí, como assim? Como ele não conhecia o Senhor? Ele estava lá no templo, desde pequenininho, desde criança, desde neném, ele estava lá, depois que desmamou já foi para lá. Ele, com certeza, já sabia todo o Pentateuco, as coisas de Moisés antigas, os livros da lei. Ele servia ali no templo do Senhor. Servia ao Senhor. A palavra de Deus diz ali, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Como que a Bíblia fala que ele não conhecia? E aqui eu quero mostrar para vocês, abre a sua Bíblia, um pouquinho antes, volta lá no Samuel 1. Capítulo 1, 19. Olha que interessante. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Aqui está contando a história daquele trecho que a gente comentou no começo. Da Ana, que foi lá no templo, orou ao Senhor, Eli falou com ela. E aí no finalzinho vem esse versículo, olha só.
19 fala assim, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Isso está falando dos pessoal que servia no templo. E voltaram. E chegando em sua casa, a Ramá, Eucana teve relações com Ana, sua mulher. Algumas versões, a maioria fala assim, e Eucana conheceu sua esposa. Eucana conheceu sua mulher e se deitou com ela. Para pensar. O cara é casado. Como que ele foi conhecer agora a mulher dele? Não faz sentido também, né? Interessante é que o conhecer aqui, tanto lá, quer dizer ter relação. Ter intimidade. Amém? Intimidade. Relacionamento. Aqui se referindo a relacionamento sexual até. Ou seja, o mais íntimo que um homem e uma mulher podem chegar a ter é uma relação sexual. É estar nu perante o outro e ter uma relação. Ou seja, ele está falando aqui que esse homem foi lá e conheceu. Olha uma outra passagem que interessante. Lucas 1,34. Deixa o dedinho aí, Samuel, que nós vamos voltar, tá, gente? Então, você vai lá em Lucas, ou nem vai, só ouve para não se perder, tá bom? Lucas 1,34. Que o anjo está falando, visita Maria e tal, e está conversando com ela. E aí no 34 fala assim, disse Maria ao anjo, como se acontecerá isto, visto que não conheço homem algum? Olha só. O anjo está falando que ela vai ter um neném, que vai ser chamado Jesus. E aqui fala que ela já estava noiva de José. Mas aqui depois ele fala assim, mas como assim? Eu não conheço homem algum? Mais uma vez. Ela não conhecia o José? Conhecia. Não conhecia o pai dela? Conhecia, não conhecia os vizinhos. Ela era enfiaram ela no quarto, trancaram ela lá até ela crescer e nunca viu um homem na vida. Não é isso. Amém? Ou seja, ela não tinha conhecido no sentido de ter relacionamento íntimo com um homem. Ou seja, volta lá para Samuel. Eu não pus o dedinho aqui, tá vendo? Falei para vocês pôr o dedinho, eu que não pus. 1 Samuel 3. Capítulo 3, a gente leu o versículo 7. Ora, Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que está se referindo aqui é que Samuel não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Samuel ainda não tinha uma intimidade ao ponto de conhecer tudo de Deus. E Deus conhecer tudo ali do Samuel. Ter um relacionamento íntimo entre os dois. Deus conhece todas as coisas? Conhece, amém? Deus sabe todas as coisas. Mas interessante que a palavra do Senhor também diz lá em Mateus 7, 22, não precisa abrir, mas fala assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Então o Senhor os declarará, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mas Deus não conhece todas as coisas? Deus não conhece todos? Aqui, mais uma vez, não vos conheci, ou seja, eu não tenho relacionamento com vocês. Eu não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Mas o conhecer aqui é mais uma vez no sentido de Deus ter relacionamento. Ou seja, apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade, vocês não têm intimidade comigo, vocês não têm relação comigo. E aqui se fala isso de Samuel. Ou seja, Samuel não tinha essa relação, essa intimidade com Deus. E fala que a palavra ainda não tinha sido manifestada a ele. Ou seja, Deus tinha uma direção para ser dada na vida de Samuel. Você vai ver que depois Deus dá uma direção logo de cara, quando ele começa a falar com Deus. E a direção é paulada. Já é paulada de cara. Falando que a casa de Eli ia ser derrubada. Que os filhos dele iam pagar um preço. Que Samuel ia assumir o lugar dele. Tanto que Samuel fica até com medo de falar tudo para Eli. Mas
Depois a palavra é manifesta. Ou seja, Deus não tinha dado uma direção ainda na vida de Samuel. Então, para a gente ter uma direção na nossa vida, nós precisamos ter intimidade. Amém? Você quer uma direção na sua vida do Senhor? Você quer uma palavra do Senhor na sua vida? Alguns querem. Você quer uma palavra do Senhor na sua vida ou não? Você quer uma direção do Senhor para a sua vida ou não? Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Senão você não vai ter isso. Você não vai ter uma palavra do Senhor se você não tiver relacionamento com Ele. E interessante que Deus toma essa atitude de ir atrás de Samuel, né? Parte de Deus vir atrás de Samuel, falar com ele. Ou seja, Deus quer falar conosco. Amém? Deus quer falar comigo e com você. E aqui, no 8, o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamasse. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Olha, interessante, Eli tem uma direção do Senhor. Nesse momento, Eli entende que era Deus que estava falando com Samuel. Mesmo Eli já estando errado em alguns caminhos dele, mesmo Eli falhando com os seus filhos em chamar a atenção, a palavra do Senhor diz, depois logo em seguida isso para Samuel. Ou seja, mesmo que Eli estava dando umas mancadas, Eli era o pastor ali de Samuel. E Deus dá a direção através do Eli ao que Samuel tinha que fazer. Interessante isso, né? Deus usa o pastor dele, vamos dizer assim, o discipulador dele, para falar para ele o que ele deveria fazer. Mais uma vez, dessa vez não era só deitar, mas sim, a próxima vez que chamar, fala: Senhor, eis-me aqui, é Deus falando com você. E ele vai lá e obedece. Amém? Irmãos, obediência. Isso é a chave para você ouvir a Deus. Amém? Obediência. Obedeça a Deus. Obedeça o que o Senhor fala com você. Obedeça a palavra do Senhor. Seja submisso aos seus pastores, aos seus líderes. Que Deus vai honrar você. Amém? Deus honra, irmãos. Você pode até achar: mas meu líder está dando umas mancadas. O Eli já estava dando umas mancadas. Mas Deus usou Eli para falar com Samuel. Amém? Deus usa os seus escolhidos. Deus usa, não tem jeito. E aqui, nós vemos uma palavra do Senhor que ele é usado para isso. E aí Samuel responde a próxima vez. Aí no 9, ele falou para ele deitar, e no 10, veio o Senhor, e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu o Senhor, Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. Aí Deus começa a falar com ele. Deus estava esperando uma resposta de Samuel. Para prestar atenção. Meu, não é possível. Deus não podia ter falado com ele na primeira. Não é? Deus fica fazendo esses exercicinhos com Samuel. Não podia ter falado assim: Samuel. Aí ele assim: o que é isso? Sou eu, sou Deus. Quero falar com você, Samuel. Presta atenção. Não podia. Já de primeira. Às vezes é assim que você está esperando, né? Estou esperando a voz de Deus, que vem assim, muito claro, audível, que eu entenda que é o Senhor, e é aquela voz de trovão, e tudo treme, e o lugar onde eu estou, que abre uma fenda na rocha, e aí vem a voz estremecente, que vai falar o meu nome, e vai revelar que é Deus. Não foi assim com Samuel. Tanto que ele achou que era o seu pastor. Uma voz normal, provavelmente até parecida, para confundir. Ou seja, não era uma voz muito diferente, não. Deus se revela da forma que Ele quer. Amém? Tem momentos que fala que a palavra do Senhor é como o trovão, que é como muitas águas, mas tem vezes que fala que Deus se revela no silêncio. Então Deus é Deus, e Ele sabe se Ele vai se revelar através da voz de trovão, ou a voz de um sussurro, ou no silêncio, como um vento, como uma brisa. Deus que sabe. Amém? Mas você tem que estar atento a ouvir. Você tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. E depois dessas orientações, ou seja, Samuel, ele ouve a Deus e responde ao Senhor.
Ou seja, busque orientação. Mais uma vez, busque orientação. E Deus se manifesta a Samuel. Como eu falei, você já ouviu a voz de Deus? Eu já perguntei isso uma vez, mas audivelmente eu quero ouvir a voz do Senhor. Mas aí eu pergunto para você, a palavra do Senhor tem sido revelada? Você tem tido intimidade com Deus? Para Deus falar com você? Você sabe o propósito para que você foi chamado, por exemplo? Como eu falei, você sabe para que você está aqui? Por que você está aqui? Pergunta para quem está do seu lado, dá um chacoalhão nele, ainda mais se ele estiver com cara de sono. Fala para ele, por que você está aqui, meu irmão? Nessa terra, viu, gente? Não estou falando aqui no salão, não, tá? Salão você está aqui para ouvir a palavra, para buscar Deus, mas por que você está aqui nessa terra, gente? Por que você tem o emprego que você tem? Por que você está nessa família? Por que você está em São Carlos? Por que você está na cidade onde você mora? Não é à toa que você está nessa cidade onde você mora. Não é à toa que você está em São Carlos. Não é à toa que você mora no bairro onde você mora. Não é à toa. Não é à toa que você tem a célula que você frequenta. Às vezes você pode falar, mas meu líder é ruim. É porque você merece. Deus colocou ele ali para tratar você. Amém? Então fica ali, no deserto que seja. Mas você olha até o deserto virar mar. Amém? Deus vai usar ali, Deus vai tratar você. E aí você vai aprender a ser submisso também. Uma vez eu estava estudando com uma pessoa, os primeiros passos, aquele livrinho que a gente faz aqui com todo mundo. Você não fez, está na hora de fazer. Mas a gente, nesse momento de fazer, a pessoa chegou para mim, mas eu já sei essas coisas, eu não preciso disso, eu já podia ser líder aqui, Eu falei, meu irmão, sabe por que eu estou fazendo esse livrinho para você? Para ver seu caráter. Falei para ele. Conhecimento eu sei que você tem, eu já percebi isso. Mas eu estou vendo o seu caráter também. E eu estou vendo que você está difícil. Você está achando que você sabe tudo. Que você pode tudo. E que você tem a razão. Ou seja, você está sendo prepotente aí. Você está... Toma cuidado. Nós temos que ser mais... abaixa a orelha. Ouve. Às vezes você vai para uma célula, de repente você já foi líder de célula, você já foi até pastor de igreja, mas de repente você vai numa célula que o irmão nem sabe falar direito. E você fica julgando o irmão. Você fica, mas isso aí, nossa, olha, gagueja. Olha, não sei o quê. Irmão, é para Deus te tratar. Então, ouve e seja tratado pelo Senhor. Amém? Amém. Alguns estão querendo. Amém, irmãos? Seja tratado no nome de Jesus. Todo ouvido entupido também abre agora. Amém? Irmãos, você sabe o propósito que você está aqui? Você sabe por que Deus te chamou? E mais uma vez, você conhece a Deus? Aí vem uma pergunta agora, chave. Você conhece a Deus? Não pela história, não pelas pregações, não pelas músicas que a gente canta, não pelos 20 anos de igreja que você tem, não pelo seu banco, que você gosta de sentar sempre no mesmo lugar. Está sempre ali, só falta escrever seu nome. Se não está escrito, né? Se algum dia lá no meio da palavra você escreveu alguma coisa. Banco de madeira, aqueles antigos, o pessoal escrevia, né? Você chega lá, sempre tem uns escritinhos, mas, irmão, tá cuidado, que essas de plástico não tem muito isso. Mas, às vezes você está acostumado, não importa quantos anos de igreja você tem, quanto tempo que você tem de carteirinha, o seu membership card lá que você tem há tantos anos na sua igreja, não importa, você conhece a Deus? Você tem relacionamento íntimo com Deus? Você tem intimidade com Ele? Não importa se você já teve. Pergunta se você tem. Amém? Porque muitas vezes você já teve. Ah, sim, eu já tive. Nossa, aquela vigília, fogo desceu do céu. Lembra aquela vez em 2003? Ah, aquela vez eu fui visitado. Em 99, vixi. Em 92. E aí os mais velhos, nossa, em 64, você precisa ver o avivamento que caiu lá na minha terra. Eu quero saber se hoje você tem um relacionamento íntimo com Deus. Você tem intimidade. Só para você entender o que é intimidade, gente, tá?
Por exemplo, eu conheço aqui, eu posso dizer, vamos dizer assim, no jargão do dia a dia, eu posso dizer que eu conheço o Aldri, por exemplo. Oi, Aldri, tudo bem? Eu conheço o Aldri, sei onde ele mora, ó. Eu tenho um conhecimento sobre o Aldri, né? Sei onde o Aldri mora. Eu sei o carro que ele tem, a esposa que ele tem, as filhas que ele tem. Olha lá, o sorriso delas. Eu conheço as filhas dele, né? Só que assim, vamos parar para pensar, a minha intimidade com o Aldri não é muito grande. Espero que isso cresça com o tempo. Agora, já o Bruno e o Tiago, eu já tenho mais intimidade. Por quê? Eu passo mais tempo com eles. Eu tive mais momentos com eles. Por exemplo, eu chego neles, o Bruno fez assim, né? Eu dou tapa na cabeça deles, com muito carinho. Né? Eu chego, às vezes, ô, meu lindinho, pá! Né? E vem, abraça, faz cafuné, empurra. Eu nunca vi isso no Aldri. Você quer ser íntimo, Aldri? Desse jeito. Mas fique, ó, você vai começar a fazer isso com você que já estou com intimidade. Né? Um pouco ainda, um pouco. Porque olha que interessante. Eu tenho mais intimidade com o Bruno e o Thiago porque eu vejo mais eles. Eu tive mais momentos de estudo bíblico com eles. Às vezes, durante a semana, a gente se encontra aqui. A gente toca juntos aqui para o grupo de adolescentes, de jovens. A gente tem momentos de discipulado, de conversa. O Thiago já viajou várias vezes comigo ali também para Valinhos, na reunião do Jamim, umas 2 vezes esse ano já. Ou seja, passa tempos juntos. Às vezes a gente falando de carro, falando de namorada, falando de gente. Ou seja, isso a gente vai se conhecendo. Agora, eu tenho mais intimidade ainda com os meus pais. Mas você vê que a minha intimidade, mesmo eu tendo mais intimidade com eles, eu não dou tapa na cabeça deles. É diferente, entendeu? Há um respeito, né? Há uma autoridade. Ainda bem, né? Mas olha, interessante o quê? Eles já conhecem mais sobre mim. Correto? Quando era nenê, eles limpavam minha bunda. Tiravam meu cocô lá, né? Davam uns tapas. Eles davam em mim. Eles davam. Eu tomei muitas safanão, né? Agora, ou seja, eles sabem mais sobre mais intimidade ainda do que eu tenho com o Bruno e o Thiago. Lógico que às vezes em áreas diferentes também. Só quero mostrar para vocês o nível de intimidade. Agora eu e a Fernanda, que é minha esposa. O nível de intimidade que eu tenho com ela supera todos esses. Supera todos. Porque ela sabe do meu mais íntimo, do que passa na minha cabeça. Do que eu passei na semana, porque eu falo com ela, ela fala comigo. Ela de olhar para mim, sabe que eu estou sendo grosso, ou se eu estou chateado, que você está com essa cara emburrada, ou por que você está rindo, o que está acontecendo. Ela sabe pelo olhar o que está acontecendo. Ela me vê no mais íntimo. Vocês nunca vê a minha barriga aqui, se eu estou gordo ou não. Vocês olham assim, eu estou em forma. Mas ela vê todos os meus defeitos, gente. Né? Quando eu estou lá no banheiro fazendo número 2, ela está lá dentro, gente. É só ela que aguenta. Ou vice-versa. Tudo bem que ela não gosta muito quando eu entro. Né? Ah, Rafinha, eu estou lá sentado, lá de repente ela vem assim, procurando, olhando para a gente, tudo pelado lá. Ou seja, intimidade. Eu não tenho o que esconder da Fernanda. Já pensou se eu saísse do banho, e tudo me encobrindo de vergonha da Fernanda? Não seria estranho? Seria muito estranho, não seria? Imagina o seu marido saindo do banho, todo coberto, com todo de vergonha, passando perto de você. Tem alguma coisa errada. Ou sai no escuro. Irmão, tem alguma coisa errada, não tem? Não está normal. Ele está escondendo alguma coisa. Você já vai pensar. Ou seja, quem a gente conhece de verdade, que a Bíblia compara ao relacionamento sexual. Lembra? Quando a gente conhece mesmo, a gente tem intimidade. Ao ponto que a gente não esconde nada da outra pessoa. Nada. Amém? Ou seja, eu pergunto para você, você conhece a Deus? Você tem um relacionamento íntimo que você sabe o que Ele está fazendo hoje? O que Deus está fazendo? O que Deus está pensando? O que Deus está propondo?
Você ao ponto que você não esconde nada de Deus, ou você pelo menos tenta não esconder, porque às vezes você sabe que Deus vê tudo, mas você não tenta esconder nada de Deus, você não faz nada escondido de Deus, porque você sabe que Ele está ali, o seu Espírito Santo está ali com você no seu quarto, no seu banheiro, na sua casa, no seu computador, no sua internet, no seu negócio, no seu trabalho, no seu ônibus, no que você está transportando, se transportando para algum lugar. Você tem noção de que Deus está ali com você? Você tem a intimidade ao ponto de não esconder nada do que você faz dele? E ao mesmo tempo, o outro lado, você tem intimidade ao ponto de saber o que ele está fazendo agora? O que Deus quer falar? O que Deus quer agir na nossa cidade? E como eu comecei a refletir sobre isso, eu vi que falta intimidade para mim. Não sei para você, mas para mim falta intimidade. Eu já tive outros tempos que eu tive muito mais íntimo do Senhor. Igual aquilo que eu estava falando, um tempo atrás, 60 anos atrás, outros 10 anos. Ou seja, falta intimidade. E eu fico pensando, o que nós precisamos fazer para ter mais intimidade? O que você precisa fazer para ter um relacionamento com Deus? Eu não vou me alongar aqui, eu não vou ficar citando diversos pontos para você. Muda isso na sua vida, muda isso naquilo. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe, não sabe? Com certeza você sabe. Para você ser mais íntimo de alguém, você precisa de tempo com esse alguém. Se você não passar tempo com esse alguém, você nunca vai ser íntimo dele. Outro dia eu estava conversando com o Tiago, cadê o Tiago? Vou usar o Tiago de novo. Ele estava conversando com a menina, né, que ele estava cortejando, agora vai começar a namorar. Mas ele estava lá. Outro dia eu vi com ele e falei assim, mas rapaz, você foi dormir 6 horas da manhã, por quê? Eu estava conversando com a Ana, né? Estava conversando com a Ana no WhatsApp, não sei o quê. Mas 6 horas conversando com a menina, tanta coisa para conversar assim. Aí eu lembrei de mim. Na minha época era ICQ, né? Mais uma vez era 7 horas da manhã, eu e a Fer, a gente, estava clareando, a gente viu o sol nascendo, a gente vamos desligar para dormir. Eu também passei por isso. Ou seja, paixão, amor, apaixonado. Você nega o sono para passar tempo com ele. Você nega dormir para passar tempo com a sua amada. Você nega fazer outras coisas. Você renega trabalho. Você renega tudo para estar com quem você ama. Ou seja, nós precisamos amar mais a Deus. Amém? Você precisa ter mais paixão por Deus. E aprender a negar a sua vontade. Para ter um relacionamento íntimo com Ele. Se você não negar a sua vontade, você nunca vai ser íntimo de Deus. Você nunca vai conhecer verdadeiramente a Deus. Isso eu já te garanto. Vai ser sempre um relacionamento superficial, tipo de amigo. Oi, tudo bem? Ou igual esse pessoal que só vem buscar Deus no domingo. Talvez você esteja assim. Você não abre a Bíblia durante a semana. Você não ora durante a semana. Você só faz isso no domingo. Você pode conhecer alguém assim, vendo uma vez por semana? Conhece. Mas você não vai ser íntimo dela. Você não vai conhecer de verdade. Como a Bíblia diz conhecer. Aí espero que não aconteça com você e nem comigo. O que a gente leu ali em Mateus. Falando que o Senhor diz, mas Senhor, nós fizemos isso em seu nome. Nós expulsamos demônios em seu nome. Nós curamos em seu nome. E o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, precisamos ser conhecidos do Senhor. E você, para mim, precisa conhecer a Deus. Amém? Quando a gente canta essa música, gente, não é só para você cantar pensando, nossa, eu quero conhecer Jesus. Você fala assim, mas eu já conheço. Até meio assim, como que eu vou cantar essa música se eu não já conheço Jesus? A palavra de Deus, o Senhor está dizendo claramente para a gente que a gente tem que ter relacionamento íntimo com Deus. Ter relação com Jesus.
Por isso que a palavra do Senhor diz ali em Cantares, comparando o relacionamento de um homem e uma mulher, e fala sobre Cristo e a igreja. É íntimo, gente, é íntimo. É íntimo até demais. Se ele é aquilo lá, vixe. Né? Agora, Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Amém? Basta você querer. Porque Ele está falando que Ele quer. Amém? Ele mandou Jesus na cruz por mim e por você, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Agora falta você tomar uma decisão. Se você quer mesmo ter um relacionamento com Deus ou não. Eu gostaria nesse momento, tipo o Hudson subir aqui, fazer um pianinho aqui no fundo. Gostaria que você fechasse seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha ou fique de pé. Eu não quero que você fique sem prestar atenção, nem que a sua mente vazia. Eu quero que você se concentre no Senhor. E eu gostaria que você orasse agora. Tá? Então eu vou pedir para o Hudson tocar até um pouco meio forte. E você vai orar. Eu quero que você abra a sua boca, não ligue para quem está do seu lado. Mas se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, como nós falamos aqui, que Samuel não conhecia a Deus mesmo servindo ao Senhor no templo, mas ele começou a conhecer, começou a ouvir a voz do Senhor. Se você quer ter isso com Deus, que você tenha agora uma resposta para Deus. Assim como Deus chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel, Deus te chama nessa noite pelo seu nome. Deus está te chamando e querendo falar com você. Está querendo chamar você pelo nome. Como você responde a Ele? Se você quer ter um relacionamento com Ele, começa a falar: Deus, eu quero. Abra sua boca agora e começa a falar assim: Deus, eu quero ter uma relação contigo. Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Deus, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu não quero ser um desconhecido para o Senhor. Eu não quero ser um daqueles que vai ser afastado do Senhor no final dos tempos. Eu quero ser conhecido do Senhor. Abra sua boca e comece a falar com Ele. Diga isso para Ele: Deus, eu quero ser conhecido do Senhor. Olha aí, eu vou orar no meu lugar, você ora aí. Misericórdia de nós, Senhor. Eu quero ser íntimo de Ti. Fala isso para Deus. Deus, eu quero ser íntimo. Eu quero ser conhecido do Senhor. Eu não quero ter vergonha de entrar na Tua presença, Senhor. Eu não quero ter vergonha. Eu não quero ter vergonha do que eu sou. Eu quero estar limpo dentro da Tua presença. Realmente nu perante o Senhor, Pai. Para o Senhor ver tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu não quero esconder nada de Ti. Eu quero ser, Deus, que o Senhor é um livro aberto para o Senhor. Não só pelo que o Senhor vê, mas pelo que eu sou, pelo que eu falo, pelo que eu tenho conversa contigo. Deus, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu me entrego a Ti. Eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer, Deus. Eu quero Te conhecer. Espírito Santo, eu quero Te conhecer. Vem me conhecer. Vem ter intimidade. Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Eu quero entrar no meu quarto, orar e buscar a Tua face. Me ajuda, Senhor. Ajuda meus irmãos aqui a partir de hoje a tomar uma atitude, Senhor, a ter intimidade, a ler mais a Bíblia. Que a Bíblia não seja um desodorante para o domingo, mas sim que ela seja um livro de cabeceira. Que ela seja um livro que você lê todo dia.
É a carta de amor do Senhor para você, meu irmão. É a carta de amor do Senhor para você, minha irmã. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Leia, leia, leia. Leia todo dia. Ore todo dia. Busque a presença dEle. Busque a presença do Senhor. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer te conhecer. Ele quer te conhecer. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Yeshua, eu quero te conhecer, Pai. Eu quero te conhecer. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, eu quero te conhecer, Jesus. Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente, Senhor. Eu quero me entregar. Eu quero, Senhor Deus, realmente me entregar a Ti, Senhor. Todo dia, não só nesse momento de domingo, não só após esse culto, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da minha vida. Eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor Deus. Eu quero te conhecer. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais. Fique de pé no seu lugar. Erga as mãos para o Senhor e diga isso para Ele. Ele é o mais belo, porque você vai ter intimidade com Ele. Se você não viu a beleza dEle, você ainda vai ver. Você vai ver a beleza dEle. Você vai ver como Ele é lindo. Aleluia! Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Adora Ele! Adora Ele! Vamos encher esse lugar de adoração. Abra sua boca e adora o Rei dos Reis. Oh, aleluia! Oh, Senhor, receba a nossa adoração. Receba o nosso levantar das nossas mãos. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Oh, eu adoro, Senhor. Eu te adoro. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos conhecer o Senhor. Eu quero ser conhecido do Papai. Eu quero ser conhecido. Oh, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Alabaxeira, alabaçaira. Oh Senhor, Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que todos aqui, Pai, mostre isso para o Senhor agora. Se você tem um desejo de ter intimidade com o Senhor, pega as suas duas mãos a Ele. Se você tem esse desejo, não é para ninguém ver, é para você mostrar também para o diabo ver que você quer ter isso com Deus, você quer ter intimidade com Ele. E diga em bom e alto som: Jesus. Diga bem forte: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eu sou teu, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é teu, Ele é meu. Aleluia. Quero que você olhe para mim. Você preste bastante atenção numa coisa. Sua intimidade não deve depender de um encontro. Amém? Intimidade não vem com um arrepiozinho que você sentiu agora, com um momento só de alegria, com um momento de presença de Deus, como nós temos sentido nesses dias. Mas, irmãos, eu sei que Deus tem preparado para nós algo muito maior do que isso. Amém? Deus tem algo preparado para você muito maior do que você está imaginando. Mas primeiro você tem que ter intimidade com Ele. Primeiro você tem que ser submisso ao seu pastor. Primeiro você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que buscar a presença dEle. Você tem que buscar mostrar amor ao Senhor. Samuel já servia ao Senhor. Ele estava ali no templo servindo. Sirva a Deus. Amém? Sirva. Assim como ele servia Eli, sirva o seu pastor, sirva. Quando eu falo isso, às vezes você pode pensar assim: ah não, mas como assim servir um homem? Sirva um homem que Deus escolheu para cuidar de você. E esse homem vai servir alguém que Deus colocou para cuidar dele. Nós não somos sem pastor. Todos nós temos pastor. Nós não somos ovelhas desgarradas, amém? E isso Deus vai tratar no seu coração, no meu. Seja submisso. Ame o seu pastor. Cuide dele, ore por ele. Ele também precisa de oração, amém, irmãos? Precisamos orar muito para o pastor Lael, pastora Tânia. Amém? Ore por mim, ore pelo Mário, ore pela Juliana, ore pelo seu líder de célula. Ore por cada um deles. Não esqueça deles, em nome de Jesus. E você tenha intimidade com Deus todo dia, amém? Não deixa para amanhã, gente. Comece hoje. Se você não começar, você não vai começar nunca. Como eu falei, não adianta ser só esse domingo, a gente chegar domingo que vem e passou a semana e você não teve um momento de intimidade nenhum com Ele. Imagina se eu faço isso com a Fernanda. Se eu passo uma semana sem falar com ela. Eu sou casado com ela desde 2003. Casado não, 2003 eu conheço ela, Conheço ela desde 2003, casado em 2011. Mas desde 2003, eu nunca passei um dia sem falar com ela. Um dia. Nunca passei um dia. Mesmo que fosse por telefone, na cidade onde eu estivesse, aonde eu estivesse, eu falava com ela pelo menos uma vez no dia. Ou seja, você precisa falar com Deus todo dia. Amém? Você não pode passar
um dia sem falar com Ele. Amém? Faça esse compromisso com Deus. Deus, eu não vou passar um dia sem falar contigo. Eu vou ser seu amigo íntimo. Eu vou ter amizade, eu vou ter amor, eu vou ter intimidade. Irmãos, se isso acontecer com você, vai acontecer com outro que está do seu lado. E vai acontecer com outro que está atrás de você. E vai acontecer com a igreja. Irmão, você não sabe o que vai acontecer quando acontecer com todos nós isso. A igreja do Senhor vai pegar fogo de um jeito que as coisas vão acontecer de uma maneira como você nunca viu. Mas a igreja é um corpo, lembra disso. E todos os membros são ligados. Não adianta a gente ter um membro defeituoso. Ou seja, não seja um membro fraco. Você precisa buscar a Deus, amém? Não seja aquele membro que faz tempo que está engatinhando, não. Está na hora de crescer, amém? Está na hora de mudar, está na hora de evoluir. Está na hora de, como igreja, nós sermos íntimos do Senhor, amém? Você crê nisso? Então aplauda mais uma vez o Senhor, amém?